Existe uma força silenciosa, poderosa e invisível dentro de você. Ela não pode ser medida, nem vista, mas pode ser sentida em cada batida do seu coração, em cada pensamento que se recusa a desistir, em cada sonho que insiste em permanecer vivo, mesmo quando tudo parece impossível. Essa força é a energia criadora da fé. Napoleão Hill acreditava que o ser humano é o único ser capaz de transformar o invisível em realidade. E essa transformação começa dentro da mente. O que você acredita, o que você sente e o que você mentaliza com intensidade suficiente começa a tomar forma. Essa força é a origem de toda conquista, de toda cura, de toda virada na vida. Ela é o ponto de partida de todos os que decidiram mudar o próprio destino. Você não precisa buscá-la fora, porque ela já está em você, esperando apenas ser despertada. A fé não é apenas acreditar em algo, é criar através da crença. É uma força viva, uma energia em movimento constante, moldando o mundo ao redor conforme o que você sente e pensa. Napoleão Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, ela é o que transforma uma ideia comum em uma realidade extraordinária. Quando você acredita com intensidade, o universo responde. Cada pensamento impregnado de fé se torna uma ordem silenciosa, um comando que atravessa o invisível e retorna em forma de oportunidade, sincronicidade e resultado. A fé é a energia que transforma o que ainda não existe no plano físico em algo tangível. Por isso, quem aprende a cultivá-la conscientemente se torna um coautor da própria realidade. Fé é poder criador em ação. E quanto mais você acredita, mais forte ela se torna. Tudo que você vive hoje é um reflexo direto da qualidade da sua fé. Se a sua crença é limitada, sua vida será limitada. Se a sua fé é grandiosa, sua realidade se expandirá. A mente humana é como um espelho. Ela projeta para fora aquilo que carrega por dentro. Pessoas que acreditam profundamente em sua capacidade criativa criam caminhos onde antes só havia obstáculos. Já aquelas dominadas pelo medo e pela dúvida veem portas se fechando mesmo quando estavam abertas. A fé, portanto, não é algo distante. É uma lente através da qual você enxerga o mundo. Quando essa lente está limpa, livre da insegurança, da culpa e da escassez, você começa a enxergar possibilidades que antes pareciam invisíveis. Sua realidade muda quando sua crença muda. A vida não entrega o que você deseja. Ela entrega o que você acredita ser possível. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro significado da fé. Elas a confundem com esperança passiva, como se acreditar fosse apenas esperar que algo aconteça por milagre. Mas a fé verdadeira não é espera, é certeza. É a convicção inabalável de que aquilo que você deseja já é real, mesmo que ainda não tenha se manifestado. A fé não é um pedido tímido ao universo, é uma declaração firme. Isso vai acontecer porque eu decidi que vai. Napoleão Hill dizia que a fé é uma vibração mental, capaz de influenciar todas as forças invisíveis que nos cercam. É a ponte entre o pensamento e o resultado. Quem espera sem agir, duvida. Quem acredita e age, cria. Por isso, fé não é rezar para que dê certo, é agir como se já tivesse dado. É caminhar na escuridão com a mesma confiança de quem enxerga a luz. A história está repleta de exemplos de pessoas que provaram o poder da fé criadora. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, mas sua fé o mantinha de pé. Ele não via fracassos, via tentativas que o aproximavam do sucesso. Henry Ford acreditava que poderia criar um carro acessível para todos, e sua convicção foi tão forte que transformou a indústria automobilística. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de erguer seu império de imaginação. E Steve Jobs acreditava que podia colocar o poder da tecnologia nas mãos das pessoas comuns, mudando o mundo para sempre. Nenhum deles tinha garantias, apenas fé.
A diferença entre os que sonham e os que realizam está no justamente aí. Os que realizam têm uma fé tão profunda que o impossível se torna apenas uma etapa do caminho. A mente humana é como um jardim. Tudo o que você planta nela cresce, sejam flores ou ervas daninhas. Napoleon Hill dizia que a fé é a semente da criação. Mas, se o solo mental estiver infértil, cheio de medo e dúvida, nada floresce. Cada pensamento que você alimenta é uma semente lançada na terra da sua consciência. Pensamentos de confiança, gratidão e propósito geram frutos de prosperidade e paz. Pensamentos de escassez, culpa e ressentimento geram frutos de sofrimento e limitação. A mente nunca fica vazia. Se você não a cultiva com intenção, as ervas daninhas do mundo crescem por conta própria. Por isso, é preciso vigiar o que entra, o que fica e o que se repete dentro de você. Um jardineiro sábio sabe que o segredo não está em plantar uma vez, mas em cuidar todos os dias. Assim também é com a fé. Ela precisa ser regada, nutrida e protegida continuamente. A fé é poderosa, mas também é frágil quando cercada pelos inimigos certos. E os maiores inimigos da fé não estão fora, mas dentro de nós. O primeiro é o medo. Ele paralisa, distorce a visão e nos convence de que é mais seguro desistir do que tentar. O segundo é a dúvida, uma pequena rachadura que, se não for reparada, destrói toda a estrutura da crença. Depois vem a procrastinação, o hábito de adiar o que sabemos que precisa ser feito. Cada vez que você adia, a fé enfraquece, porque ela se alimenta da ação. E, por fim, existe o ambiente negativo. Pessoas que zombam dos seus sonhos, palavras que semeiam escassez e pensamentos coletivos que minam sua energia. Esses são ladrões silenciosos da fé. Se você quer manter sua força interior viva, precisa proteger sua mente como quem protege um tesouro. Fé não sobrevive onde a dúvida é alimentada. Existem 3 pilares que sustentam toda a vitória verdadeira: mental, espiritual e até material. O primeiro é a reprogramação da mente. Nada muda por fora se você não mudar por dentro. Reprogramar é substituir crenças limitantes por pensamentos fortalecedores. É mudar o diálogo interno que diz não posso por eu já estou a caminho. O segundo pilar é a ação consistente. Fé sem ação é apenas desejo. A cada passo, por menor que pareça, você envia uma mensagem ao universo dizendo eu acredito. E o terceiro pilar é a proteção do ambiente. Assim como uma planta precisa de solo fértil, sua fé precisa de um ambiente que a alimente. Pessoas positivas, palavras construtivas, silêncio quando for necessário. Quando estes 3 pilares se alinham, mente, corpo e espírito entram em harmonia, e o impossível começa a parecer natural. É assim que nascem as grandes transformações. A mente é como um gravador que nunca desliga. Tudo que você ouve, repete e sente vai moldando suas crenças mais profundas. É por isso que as palavras têm tanto poder. Elas são comandos mentais que reprogramam o subconsciente. Quando você diz eu não consigo, o cérebro entende isso como uma ordem. Quando você diz eu vou conseguir, ele começa a buscar caminhos. Napoleon Hill afirmava que a fé nasce da repetição de instruções ao subconsciente, até que esse aceite a nova verdade como absoluta. E essa repetição não é apenas verbal, mas emocional. É o sentimento por trás das palavras que ativa o poder criador. Por isso, diga o que quer com emoção, visualize o resultado e sinta gratidão como se já tivesse conquistado. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele apenas responde à vibração que você emite. Reprograme-se e o universo responderá na mesma frequência. A fé não se limita ao pensamento. Ela se manifesta na ação diária. Pensar com fé significa cultivar ideias de vitória e abundância, substituir dúvidas por certezas e visualizar o sucesso como inevitável. Falar com fé significa usar palavras que afirmam a realidade que você deseja criar, transformando a linguagem em instrumento de criação. Agir com fé
É colocar essas crenças em prática, mesmo sem garantias, dando passos concretos em direção ao objetivo. Como diz Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se traduz em ação intencional e consistente. Cada pequeno ato alinhado à sua convicção fortalece sua crença, acelera resultados e transforma obstáculos em degraus. Pensar, falar e agir com fé cria um ciclo virtuoso. O que você acredita molda suas escolhas. Suas escolhas constroem hábitos, e seus hábitos constroem sua realidade. A gratidão é o amplificador da fé. Quando você agradece, mesmo antes de ver resultados concretos, está declarando ao universo: eu já recebi, eu confio, eu acredito. Esse ato simples transforma sua energia interna, colocando você na frequência da realização e abrindo portas que antes pareciam fechadas. Napoleon Hill observou que pessoas de sucesso cultivam diariamente o hábito da gratidão, reconhecendo cada conquista, por menor que seja. A Bíblia reforça isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática ativa que fortalece a mente, aquece o coração e mantém a fé viva e em crescimento. Ao combinar pensamento positivo, ação intencional e gratidão diária, você cria um ciclo virtuoso de fé, que transforma ideias em resultados concretos e sonhos em realidade. No final, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar reagindo às circunstâncias ou assumir o poder de criar sua própria realidade. A vida abundante que você deseja começa com a decisão consciente de acreditar, agir e persistir com fé. Cada pensamento, palavra e ação alinhados à convicção transformadora moldam seu destino, como ensina Mateus 9,29. Seja feita conforme a tua fé. Você colhe aquilo em que acredita profundamente. Tomar essa decisão é reconhecer que o poder sempre esteve dentro de você e que agora é o momento de ativá-lo. Escreva, declare e sinta: minha fé cria meu futuro. Esse é o primeiro passo visível da transformação invisível que já começou dentro de você. Quando você decide criar, não há limite para o que pode conquistar.